Olá, amados irmãos, que Deus abençoe ao Bispo Josivan mais uma vez para trazer uma meditação da palavra de Deus, uma palavra de vida para todos nós, para que nós venhamos se alimentar, se fortalecer, aprender de Cristo, né? Porque o Senhor mesmo falou: aprendei de mim, né? Que sou manso e humilde de coração. Então, aprender de Cristo, porque nós não aprendemos de homens, mas aprendemos da parte do Senhor. Você que pode, vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like e compartilhando este vídeo. A Bíblia diz aqui no livro de... Vamos ler, aqui dar uma meditada. No livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, falando no capítulo 4 assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Nós que servimos a Cristo, que somos representantes de Cristo aqui na terra, verdadeiramente não é de qualquer forma ou de qualquer maneira que devemos andar. Nós vemos muitas pessoas julgando a igreja, julgando os irmãos e as irmãs, o modo de se comportar, o modo de andar. Mas verdadeiramente tem pessoas que realmente deixam a desejar. Deixam a desejar, porque a Bíblia diz assim: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, para que a gente venha a ser transformado, ou venha a ter sido transformado por Deus, a transformação principal do homem e da mulher é o caráter. A Bíblia diz aqui que o Senhor começou a exortar e a chamar a atenção. Exortação chamando a atenção aqui, ó. Vos rogo e exortamos no Senhor Jesus. Quer dizer, não é uma exortação humana, mas uma exortação de Deus, divina. Assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, não é agradar ao homem. Assim andai, para que abundeis cada vez mais. Tem pessoas que elas não sabem se comportar, se posicionar. Não existe postura na vida deste homem, não existe postura de um cristão na vida dessa mulher. Então a Bíblia vem falar e relatar aqui, dizendo assim: porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quer dizer, são comportamento, postura que a pessoa ela tem que ter e tem que obter. A postura para também, como diz a Bíblia aqui, abstenhais da prostituição. Quer dizer, a pessoa ela tem que se libertar, a pessoa tem que excluir, a pessoa tem que deletar da mente, dos olhos, do coração a prostituição. A Bíblia nos relata assim, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra. Então nós temos que cuidar do nosso vaso, do nosso corpo, do nosso... A Bíblia diz que nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Então a gente tem que se abstenhais, tirais, despojais, arrancais aquilo que muitas das vezes faz com que a pessoa ela mude o comportamento, porque uma pessoa que ela infelizmente tem algum encosto, infelizmente algum demônio acompanha, o comportamento dessa pessoa é um comportamento mundano, um comportamento vicioso, um comportamento
que leva e conduz a pessoa à prostituição, um comportamento diferente. Um comportamento diferente em tudo, no modo de pensar, no modo de vestir, no modo de se posicionar. As conversas da pessoa, umas conversas que desagradam o Espírito Santo, uns comentários pequenos, baixos, sujos, mas o Senhor, Ele não quer isso. O Senhor diz aqui na palavra que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Tem pessoas que elas são mal faladas, porque essas pessoas, elas dão ocasião para isso mesmo. Tem pessoas que elas são criticadas, elas dão ocasião para que o mundo próximo, até membros da família, venha criticar, porque afinal de contas, essa pessoa diz que é de Deus. E se a pessoa diz que é de Deus, como essa pessoa vai estar sentada na roda dos escarnecedores? Quer dizer, como essa pessoa é de Deus, essa pessoa vai ficar falando palavras pesadas, palavrões, a pessoa vai ficar xingando, palavras negativas, invocando o mal, amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando o próximo, um comportamento que realmente não condiz com aquilo que a pessoa diz que é de Deus. Então a Bíblia diz aqui para saibais possuir. Então, quer dizer, nós temos que buscar nós mesmos fazer essa manutenção, essa limpeza em nós mesmos e querer também, porque não adianta a pessoa ouvir e a pessoa não querer. Quando a pessoa não quer, não adianta. Então, é para quem quer. Então a Bíblia diz aqui para manter o vaso em santificação e honra. Tem pessoas que têm que aprender a se valorizar mais, a se valorizar muito mais, mas essa pessoa mesmo cuidar dele, cuidar dela, fazer essa limpeza, essa santificação entrar na vida dessa pessoa e a honra também. A Bíblia nos relata, não na paixão de concupiscência, tá vendo? Quer dizer, não é em santificação e honra nas paixões da concupiscência, que significa o exagero carnal. Não, eu estou falando que não é disso. Como os gentios, que não conhecem a Deus, que os gentios, ele anda no exagero carnal. Os que bebem querem beber cada vez mais. Os que se drogam, os que fumam querem fumar cada vez mais. Os que se prostituem cada vez mais. Vai viver uma vida de prostituição, vai vivendo a vida de prostituição. Porque eles não conhecem a Deus. Como a Bíblia que não conhece a Deus, os gentios eles andam assim. E nós conhecemos a Deus, não podemos levar uma vida promíscua, uma vida debaixo de deleites carnais. Não, uma vida que não é vida. Nós temos que viver uma vida com Cristo, uma vida santa, que nos traz uma santificação. Que nós temos que se valorizar a nós, valorizar a Deus e valorizar a palavra do Senhor. Tem pessoas que elas são muito fáceis, que elas se dão e se entregam facilmente. Tem pessoas que se deixam se levar facilmente. Os gentios, o mundo, ele tem algumas pessoas que se diz que é de Deus facilmente. Enganam, mentem, prometem mundos e fundos, e quando vai ver, deixa o servo ou a serva do Senhor a ver navios, porque a pessoa jamais vai cumprir com aquilo que falou, porque a intenção da pessoa era só levar para o pecado mesmo, só para a prostituição, e as pessoas ainda se deixam levar por esses laços. Então a Bíblia nos relata dizendo, não na paixão da concupiscência, não no exagero carnal. A palavra concupiscência fala isso, como os gentios que não conhecem a Deus, porque eles vivem uma vida assim. Ninguém, versículo 6, oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Veja só como o Senhor ele fala, para que ninguém venha enganar, nem oprimir o seu irmão em negócio algum. Nós não devemos querer pisar, humilhar, jogar pressão. Tem pessoas que gostam de verdadeiramente botar terror em certas pessoas, atemorizar certas pessoas, as pessoas mais ingênuas, as pessoas que não conhecem muito a palavra, as pessoas que estão começando e afirmam algo, fica fazendo aquela lavagem na mente da pessoa, aquela lavagem cerebral, e Deus está vendo. A Bíblia diz aqui,
ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então, igreja, independente do seu credo religioso, você está ouvindo a palavra, não oprima, não engane seu próximo, seu irmão em negócio algum, porque os olhos de Deus estão sobre a terra. E vem continuando falando o Senhor, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não chamou ninguém para ficar servindo a Deus e dividindo o céu com as trevas, dividindo a santidade com a sujeira e com a podridão, com a imundícia. Não, Deus não chamou os homens para ser santos e mulheres para ser santas, metade santo e metade imundos. Viver dentro da igreja, em prostituição, em adultério, tem pessoas que caem, depois se levantam, caem de novo em prostituição, se levantam novamente, caem de novo em adultério, se levanta novamente, vai levando a vida assim, caindo e se levantando, nunca toma posição, nunca se desperta, nunca consegue enxergar um laço, nunca consegue dizer não, nunca consegue evitar as tentações, não consegue evitar as tentações, não consegue dizer não. A pessoa é uma pessoa muito fraca, uma pessoa que não tem raízes. A Bíblia diz, porque Deus não nos chamou para a imundícia, Deus não chamou para ninguém estar no altar em pecado, ou fora do altar também, não. Deus chamou para nós fazer uma obra santa perante Ele. Perfeito só Ele, mas uma obra santa, que enche os olhos de Deus de orgulho, que venha ter santidade, que venha ter pureza, que a família de Jesus veja cada um como uma família de Jesus, que venha se amar no mundo espiritual, não deixar a carnalidade, a sensualidade, a libertinagem, a mente, não deixar a mente ficar passeando por aí, pensando em coisas podres, levando o pensamento em coisas em sujeiras, em prostituições, ou lembrando da vida de prostituições do passado que viveu, não, ou pensando em pessoas que não pode pensar, pensando em homens que não podem levar o pensamento, ou levando o pensamento de mulheres que não pertencem a Ele, que Deus não se agrada dessas coisas, porque a Bíblia diz aqui que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza, diz a Bíblia, porque quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus. Quer dizer, quem despreza essa palavra que está sendo ministrada, não está desprezando a mim, mas está desprezando a palavra do dono, que é Deus que é o dono da palavra. Porque Deus não chamou nós para isso mesmo não, para sujeira não. Chamou nós para viver uma vida debaixo de uma santificação, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Portanto, porém, o amor tem que ser um amor fraternal, amor, caridade fraternal. Não necessitais de que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vós ameis uns aos outros. Não é um amor sentimental, é um amor espiritual. Sempre um amor espiritual, não um amor que deseja, que é um amor que desperta o desejo carnal, não. É um amor espiritual, que a gente quer o nosso bem, quer o bem do nosso próximo, quer o bem da igreja, quer o bem do ministério, quer o bem do irmão, quer o bem de todos. É um amor espiritual, Deus está falando aqui. Então a Bíblia vem relatar, louvado seja o nome de Jesus, dizendo que quando, porém, o amor fraternal não necessitais, que vos escreva, visto que vós mesmo estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Quer dizer, não precisa Deus ficar falando, todo mundo sabe que nós temos que amar e respeitar o próximo. Amar no mundo espiritual e respeitar. Respeitar, a Bíblia diz aqui, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, que ainda nisto abundeis cada vez mais. Quer dizer, a palavra que chama atenção, a palavra de aliança, a palavra de conserto, a palavra de exortação, é para que nós venhamos crescer com Deus e deixar as práticas ímpias de lado, para que Deus venha se agradar. Então a Bíblia diz aqui.
que ainda nisto abundeis cada vez mais. Tá vendo? Então, nós temos que ouvir a palavra do Senhor e aprender a tomar posse da exortação. Porque tomar posse de outras palavras de prosperidade, cura, qualquer outro tipo de palavra, para muitos é como se fosse um mel. Mas Deus, ele está aqui para falar. Deus está aqui para falar que nós temos que tomar posse da palavra que vem da parte também da exortação. Porque a única palavra que abre os nossos olhos é a palavra de exortação, é a palavra da aliança, é a palavra que muitos gostam de chamar que é conserto, né? Mas eu prefiro falar que é aquela palavra que faz com que a gente venha renovar a aliança, para que nós venhamos se posicionar do jeito que Deus quer, para que a gente venha vigiar a nossa postura diante de Deus e diante dessa terra, para que nós não venhamos ser mal falados, julgados, criticados, porque muitos dão ocasião para isso. Em seu comportamento, no seu modo de andar, no seu modo de falar, no seu modo de vestir, não parece que aquela pessoa serve a Deus, mas a pessoa afirma que é de Deus. Então, quem é de Deus não anda, né, sensualizando. Quem é de Deus não anda chamando a atenção. Quem é de Deus diminui para que ele possa crescer. Então que nós vamos guardar essa palavra de exortação da parte do Senhor, buscar se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma só. Para finalizar aqui, diz assim, claramente: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como antes já vos tenho mandado. Tem pessoas que elas querem atrapalhar a vida dos outros, são pessoas complicadas, pessoas meio perturbadas. Tá aqui, procureis viver quietos, né? Tem pessoas que gostam de confusão, acham que o problema já está pouco, e tratar os vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas mãos, como já tenho mandado. Olha, um mandamento, para que andeis honestamente, para que com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Quer dizer, Deus quer que a sua igreja ande honestamente. Deus quer que a sua igreja ande quieto, cuide das suas próprias coisas, trabalhe com as suas próprias mãos, porque esse é um mandamento que, como já tenho mandado, o apóstolo Paulo falando, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Tá vendo? Então o Senhor vem nos ensinar para que nós venhamos ser honestos, não querer nada de ninguém, não querer sobressair sobre coisas de ninguém, porque isso não é do agrado do Senhor. Amados, que Deus abençoe. Eu vou deixar uma breve oração para que Deus venha nos fortalecer e Deus venha nos dar essa graça para que nós venhamos não só ouvir a palavra, mas exercitá-la, que é mais difícil, mas Deus nos ajuda e nós vamos exercitar cada vez mais. Maravilhoso Deus e Pai, eu encerro este momento, ó Deus Todo-Poderoso, para abençoar a vida deste homem, abençoar a vida dessa pessoa, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha abrir entendimento, que o Senhor venha dar sabedoria, que essa pessoa possa se despojar de tudo aquilo que se chama prostituição, tudo aquilo que se chama avareza, meu Deus e Pai, todas as obras imundas, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos chamou não para a imundícia, mas para a santificação. Ajuda-nos a santificar, Senhor, corpo, alma e espírito, nossos olhos, nossos pensamentos. Ajuda-nos a purificar em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, amados. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.